Bom dia a todos. Hoje a gente abre essa sessão aqui, né, com a presença do professor Cassiano Felipe Gonçalves, de Albuquerque, apresentando a palestra Ácidos Graxos e Impactos em Doenças Infecciosas e Inflamatórias. Cassiano, é um prazer ter você aqui. Eu te conheci, né, durante um pós-doutorado lá no IOC, na Fiocruz, mas o Cassiano, ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Fluminense, mestrado e doutorado em Biologia, em Biociências Nucleares, também pela UERJ, não, pela UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutorado e pesquisador visitante no Laboratório de Imunofarmacologia da Fiocruz, onde eu o conheci, fez pós-doutorado na Alemanha, em Munique, foi professor substituto de Biologia Molecular e Celular da UERJ, de Bioquímica da UF e de Histologia na UFRJ, onde eu tive o prazer de reencontrar o Cassiano. E hoje ele é professor adjunto de Bioquímica na Unirio, coordena o Laboratório de Imunofarmacologia, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular e Celular. Então, e ele lidera o grupo de pesquisa Imunofarmacologia e Nanomedicina. Então, com essa lista, eu te dou as boas-vindas, Cassiano, agradeço pelo seu aceite e tem a palavra, então. Obrigado, Manuela. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Eu acho que nessa questão da pandemia, né? Deixa eu só ver o tempo aqui. Essa questão da pandemia, eu acho que a gente tem um número enorme de reuniões, mas essas reuniões de discussões científicas eu acho que são as melhores, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre ácidos graxos e impactos em doenças infecciosas e inflamatórias. Então, os ácidos graxos são lipídios, né? Os ácidos graxos podem ser saturados, insaturados, e dentre esses insaturados, a gente tem os poliinsaturados e os monoinsaturados, né? Dentre os poliinsaturados, o ômega 3, o ômega 6, e dos monoinsaturados, o ômega 9, né? Que é o ácido oleico. E ainda nós temos alguns grupos de ácidos graxos de cadeia curta, que são de origem de fermentação e metabolismo de bactérias, né? Propionato, butirato e acetato. Na palestra de hoje, o foco será principalmente em ácidos graxos monoinsaturados, porque quando a gente fala de ácidos graxos, a gente pensa no mundo, né? Então, eu já delimito aqui o ponto. E o que os ácidos graxos fazem no nosso sistema biológico, né? Nos sistemas biológicos? Então, os ácidos graxos, eles têm uma importância em diversos sistemas. Eles podem ser tóxicos, né? Eles podem ser pró-inflamatórios, inibirem bomba sódio-potássio TPase, causando problemas pulmonares. Eles estão alterados, o metabolismo de ácidos graxos estão alterados em doenças como sepse, pancreatite e outras, mas eles também são ligantes de alguns receptores nucleares, impactam função leucocitária, entre outros, né? Eu vou discutir alguns papéis desses ácidos graxos. E é um breve histórico. Por que ácido graxo? Como é que tudo começou? Começou com o meu mestrado, né? Já na iniciação científica, mas mestrado e doutorado, que eu tive como orientadores o professor Mauro Velho, Castro Faria e o professor Hugo Cari Castro Faria, né? O Mauro da UERJ e o professor Hugo da Fiocruz. E dessa parceria, durante o doutorado, a gente teve alguns artigos publicados, alguns a gente vai discutir, né, na palestra de hoje, para simplesmente justificar como essa parceria evoluiu e quais os trabalhos, né, que a gente que derivaram dessa parceria muito bem sucedida, na minha opinião. Então, vamos começar a falar de sepse. Sepse é uma doença que tem uma taxa de letalidade muito alta. Por exemplo, ela provoca mais mortes que infarto e câncer de próstata e de mama somados. Então, é uma doença de importância muito grande. Ela é uma doença que
tem uma ameaça à vida e é causada por um desbalanço, uma desregulação da resposta imune frente a uma infecção. Então, existe uma estimativa aqui em 2015 de 31 milhões de pessoas afetadas no mundo, com 6 milhões de fatalidades. Então, se a gente traçar um paralelo aqui anualmente, né? Então, se a gente traçar um paralelo aqui para a COVID, né, vocês já podem ter uma ideia do impacto da sepse. Então, a sepse ela é derivada de uma infecção e de uma resposta inflamatória sistêmica que dá origem à sepse, que a gente pode ser de origem de vários micro-organismos, né, associada a essa disfunção orgânica, e você tinha uma classificação antiga no qual você tinha sepse, sepse severa e choque séptico. Hoje em dia, esse sepse severa caiu, né? Sepse grave caiu, e a gente tem aqui a sepse, o choque séptico, que é a forma mais grave, na presença de infecção, um desbalanço da resposta imune e uma disfunção orgânica que pode levar ao óbito. Porém, a sepse não é somente uma resposta inflamatória, né? Ela tem um complexo. A visão anterior era que você tinha uma condição de estresse, você tinha uma resposta inflamatória que levava a alterações metabólicas. Hoje, o conceito é de que você tem uma intercomunicação entre a resposta inflamatória, alterações metabólicas e disfunção mitocondrial. Dentro desse contexto, o nosso grupo, já há anos atrás, encabeçado pelo meu orientador, né, ele descreveu o papel dos ácidos graxos, detectaram que os ácidos graxos estavam elevados em pacientes com leptospirose grave. Então, os principais ácidos graxos aumentados eram o ácido linoleico e o ácido oleico, mas o mais importante do que ter uma elevação dos ácidos graxos circulantes, lembrando só, ácidos graxos não podem estar livres nem dentro nem fora das células, eles devem estar ligados a proteínas, né, ou complexados a estruturas, né, outras estruturas, então eles não ficam livres, eles são carreados tanto fora como dentro da célula por diversas proteínas. E no plasma, eles são carreados pela albumina. Então, esses pacientes, além de apresentarem elevados níveis de ácidos graxos, eles apresentavam baixos níveis de albumina, justamente pela disfunção hepática desses pacientes. E isso foi comprovado, né? E tem um trabalho já anterior do grupo, mostrando que pacientes com sepse também tinham exatamente esse perfil de elevação de ácidos graxos circulantes no plasma, e principalmente ácido linoleico e ácido oleico. E aqui, nessa teoria, né, de leptospirose, inflamação com disfunção orgânica, nós publicamos alguns anos atrás uma hipótese, né, de que, através de urina e solo contaminado com leptospira, o ser humano contrai infecção, e que vem a resposta imune, você tem a liberação de endotoxina, o que causa aqui uma disfunção de múltiplos órgãos, e essas endotoxinas e esses componentes, né, liberados pela lise da leptospira, pode ativar alguns receptores de células do sistema imune, né, macrófagos, por exemplo. E aí, dentre esses componentes de endotoxina, a gente tem uma chamada GLP, uma glicolipoproteína, e nós sugerimos aqui que elas poderiam estar atuando na sódio-potássio ATPase, né? E através da inibição da sódio-potássio ATPase tem uma ativação do inflamassoma e a produção exagerada de mediadores inflamatórios, além da alteração metabólica que ocorre, né? Então você tem um microambiente inflamatório e com uma disfunção metabólica, o que ocasiona essa disfunção dos órgãos e eventualmente leva o paciente com leptospirose grave ao óbito, com a taxa de mortalidade próxima a 70% para esses pacientes com síndrome de Weill. Porque o pulmão deles, além de ter uma disfunção, eles têm uma hemorragia muito importante, né? E outros componentes, a leptospira, né, é uma bactéria
atípica, ela é uma bactéria que não consome glicose, ela consome basicamente lipídio para sua sobrevivência, e o LPS dela não liga ao TOL4, liga ao TOL2, então é uma confusão danada, ele é uma bactéria totalmente atípica, né? Ela não é nem bactéria gram-positiva, nem gram-negativa, ela é uma eubactéria, então é uma confusão danada quanto a isso, nós investigamos um pouco, então, o papel dessa GLP e estudos do nosso grupo in vitro purificaram essas frações e observaram que a fração lipídica que estava causando essa inibição da sódio-potássio TPase eram os ácidos graxos, dentre eles o ácido oleico. Então, qual a importância de o ácido oleico inibir a bomba sódio-potássio TPase, por exemplo, no contexto do pulmão? Aqui nós temos, então, o espaço alveolar, o capilar sanguíneo e a barreira hematoaérea. Então, nessa barreira hematoaérea, eu tenho aqui tanto célula tipo 1, pneumócito tipo 1, como pneumócito tipo 2, nós temos a enzima sódio-potássio TPase, que é fundamental para a remoção de edema, porque a função dessa bomba joga sódio para fora desse espaço, né, aéreo, que porventura tenha líquido, e esse líquido, através do canal de sódio e do sódio, ele é drenado, ele é removido, né, e vai ser jogado para a corrente circulatória. Então, quando eu tenho uma inibição aqui, eu tenho uma dificuldade de remoção do edema e consequentemente, dificuldade de troca gasosas, o que leva frequentemente os pacientes ao óbito, no caso das doenças com esse perfil. Então, a primeira pergunta foi, a GLP, ela é capaz de induzir, só a GLP pura, um quadro semelhante ao que ocorre em pacientes humanos no pulmão de camundongos? E, efetivamente, nós fizemos alguns experimentos, inclusive com camundongos nocautes para TOL4, de uma possível contaminação com outros componentes, incluindo o LPS de outras bactérias, né, nessa preparação. Essa preparação de GLP ela é um pouco complexa, são poucos grupos no mundo que conseguem prepará-la, e nós observamos que o GLP, sim, induz inflamação pulmonar com um intenso infiltrado neutrofílico no lavado broncoalveolar, com formação de edema, independente do TOL4, e aqui você pode ver a estrutura pulmonar completamente desfeita, com intensa hemorragia pulmonar, né? Aqui o alvéolo bonitinho, né? com ar, e aqui você já não consegue ver, com intenso infiltrado inflamatório. Além disso, nós investigamos também possíveis vias de sinalização associadas a essa indução da resposta inflamatória. E a GLP, testamos tanto o ácido oleico como a GLP, e, para nossa surpresa, a GLP sinaliza de modo diferente do ácido oleico. Então, embora o ácido oleico tenha capacidade de inibir a sódio-potássio TPase, quando ele está complexado, essa fração glicolipoproteica, ele ativa vias que diferem das vias do ácido oleico. Ok, você conseguiu induzir com GLP, mas e o ácido oleico? Será que o ácido oleico consegue induzir inflamação pulmonar parecida, tipo SARA, em camundongos, né, parecido com a GLP? E nós vimos exatamente aqui numa imagem macroscópica, quando nós injetamos o ácido oleico. Isso não foi o nosso grupo que descreveu, já vários grupos na literatura mostram que o ácido oleico induz inflamação pulmonar, disfunção pulmonar, já é sabido, e inclusive é um dos modelos de lesão pulmonar utilizados correntemente, né, no mundo, e você consegue ver aqui que a injeção com ácido oleico provoca uma intensa hemorragia e uma total disfunção de partes, né, do parênquima pulmonar. E, surpreendentemente, nós vimos que o ácido oleico, diferentemente da GLP, ele sinaliza via ERK. Então, ele ativa a ERK no pulmão. Quando bloqueado esse ERK, você tem uma diminuição tanto do infiltrado neutrofílico quanto da produção de mediadores inflamatórios. Aí, ok, mas a gente não conseguiu demonstrar que o ácido oleico está inibindo a sódio-potássio TPase em vivo. A gente já tinha mostrado que em vivo, mostrou que ele induz inflamação, mas ele bloqueia essa sódio-potássio TPase em vivo. Então, nós fomos testar, utilizamos, né, o grupo controle e ácido oleico,
né, induzindo aqui a inflamação pulmonar, repetindo os resultados anteriores, mas nós usamos mais um indicador aqui comparativo, que é o abaína. O abaína é um inibidor, é um glicosídeo cardiotônico que o único ligante conhecido dela é a sódio-potássio TPase. Então, ela inibe a enzima. E nós percebemos que algumas concentrações de abaína tinham a capacidade também de induzir uma inflamação pulmonar, embora mais leve que o ácido oleico, ela induz inflamação pulmonar, tendo um alvo único como a sódio-potássio ATPase. E, em conjunto, né, o abaína mais ácido oleico, você acabava causando uma difusão maior, uma lesão em áreas maiores do pulmão, né? E nesse experimento, nós conseguimos desenvolver um ensaio em que a gente conseguiu medir a bomba sódio-potássio TPase em vivo, ou seja, nós injetamos uma solução contendo rubídio, né? E o rubídio ele substitui o potássio na atividade de bomba sódio-potássio TPase, então joga o sódio para fora, joga o potássio para dentro, então se a minha bomba sódio-potássio TPase está em plena função, ela vai incorporar o rubídio, e meia hora depois nós tirávamos esse pulmão, processávamos o pulmão e medíamos a quantidade quantificávamos esse rubídio incorporado, e a partir daí nós conseguimos fazer um cálculo, né, de atividade da sódio-potássio TPase em doses maiores de ácido oleico, que induz uma inflamação pulmonar significativa. Nós tínhamos uma inibição de 100% da porção sensível ao abaína, porque nós temos uma porção também de uma parte da incorporação do rubídio independe da sódio-potássio TPase, ele simplesmente vai passar ali por difusão pelos canais de potássio. E a partir desse também nós desenvolvemos, então, um teste, que é um teste para fazendo uma perfusão in situ do pulmão, no qual nós perfundíamos por um tempo determinado, processávamos o tecido e, por espectrômetro de emissão óptica acoplado a plasma, nós medíamos o rubídio. E a vantagem desse teste in situ foi que a quantidade detectada de rubídio pulou de 1, né, 1,5 do experimento anterior para aqui 15, 20, 30. Então, a sensibilidade do teste foi muito maior e a gente conseguia discriminar, né? Inclusive a gente viu que a abaína inibe de modo completo a bomba sódio-potássio TPase, e o ácido oleico ele tem uma inibição parcial. E aqui existe uma proposta, então, naquela linha de alterações metabólicas e inflamação, nós temos uma proposta no qual alterações metabólicas, que levam ao aumento desse amarelinho aqui, que é o ácido oleico, pode causar já disfunções endoteliais, aumentar a expressão de molécula de adesão e permitir a saída, o infiltrado de células inflamatórias, que causam, além de induzir morte, né, de celular, eles podem causar uma resposta inflamatória que no pulmão seriam os responsáveis, não só o ácido oleico injetado e que porventura esteja aqui no alvéolo, né, com edema, cheio de líquido, mas o ácido oleico lá de alterações metabólicas decorrentes de doenças infecciosas, como sepse, leptospirose, ou até doenças não infecciosas, como pancreatite ou eclâmpsia, entre outras. Então, levando aqui um quadro de agravamento pulmonar, que é justamente o que leva o paciente ao óbito, né? E desdobramentos dessa sódio-potássio TPase nós começamos a estudar e aprofundar, eu vou passar rapidamente aqui. Existem 2 pools de sódio-potássio TPase, um pool com a função majoritariamente de bomba de sódio-potássio TPase, tem um pool de sódio-potássio TPase embebido nas cavéolas. E esse pool das cavéolas ele tem um papel muito importante de sinalização, então ela funciona como um receptor. Então, o ácido oleico e outros ácidos graxos, ou a abaína, e até a GLP, podem estar atuando, além de inibirem, bloquearem esse pool de sódio-potássio TPase aqui fora das cavéolas, mas eles podem também impactar
na sinalização, né, e existe um crosstalking, né, com TOL e com outras vias aqui, como o receptor de EGFR e inflamassoma, por exemplo, e que você pode impactar diferentes doenças. Desse desdobramento, a gente também teve alguns projetos, né, do nosso grupo, em colaboração principalmente com o meu orientador e a Patrícia, lá da UF, em que a sódio potássio TPase despontou como um alvo para tratamento de câncer, de algumas drogas, né? Como tanto câncer, diferentes tipos de câncer, esse aqui é câncer mais focado no pulmão, interferindo na adesão e migração de células cancerígenas, há o fato de que ao modular a sódio potássio TPase, eu consigo inibir a replicação viral. Então, esses glicosídeos cardíacos, através dessa modulação, impactam, né, tanto na absorção do vírus, quanto na entrada do vírus, quanto na proliferação do vírus, e finalmente culminou, né, numa proposta nossa de uma potencial alvo terapêutico para, inclusive, o tratamento em fases iniciais, né, de replicação do SARS-CoV-2, né, de bloquear essa replicação ou até entrada nas células. Baseado nas alterações metabólicas que ocorrem em pacientes com ácidos graxos e decorrentes da diminuição de albumina, que é o principal ligante, o nosso grupo também propôs algumas questões, né? Como o que acontece se eu conseguir repor os níveis de albumina para níveis fisiológicos, já que o paciente está com disfunção hepática. Então, através da administração de albumina, o nosso grupo percebeu que existe uma razão de ácido graxo albumina, então quanto mais albumina, menos ácido graxo livre, teoricamente, menos toxicidade tecidual o paciente tem e melhora o quadro clínico do paciente. Então aqui, esse também foi um teste desenvolvido pelo grupo, que é um fator de proteção sérica, ou seja, que mede a capacidade da albumina de ligar e quelar esses ácidos graxos. E os pacientes que entraram aqui com albumina, eles já tiveram uma queda muito rapidamente, né, de ácidos graxos e saíram do CTI em 48 horas da terapia intensiva, em 2 semanas tiveram alta. Um paciente aqui, ele recebeu, mas a gente suspeita que foi final de semana e por algum motivo os níveis de albumina dele não subiram da maneira que deveriam ter subido, né? Como todos os outros, quando você administra, ela sobe, eles permaneceram e esse paciente veio ao óbito. Dito isso, nós começamos a detectar que, olha, é importante nós medirmos ácidos graxos em pacientes críticos, em pacientes com sepse, né? E no CTI. E nisso, nosso grupo também propôs, né, desenvolver um teste para medir a saturação de albumina. Medir a saturação de albumina por quê? A albumina é uma molécula que carrega ácido graxo, e ela é capaz de ligar até 7 moléculas de ácido graxo. O ácido graxo ele tem carga negativa. Então, quanto mais ácido graxo eu tenho na albumina, eu vou ter uma carga diferente dessa albumina, né? Então, através da isoeletrofocalização, eu consigo ter um perfil eletroforético diferente das albuminas que estão saturadas com ácido graxo e das albuminas que não estão. E a partir disso, né, nós confirmamos aqui que pacientes críticos eles têm ácidos graxos muito aumentados e têm uma queda importante de albumina. E a partir disso nós determinamos aqui, vocês podem ver que podem observar que pacientes menos graves, eles têm uma relação menor de ácido graxo albumina, e conforme ele vai tendo uma maior saturação, você tem uma isoeletrofocalização em pontos diferentes, significando que aqui entre 2 e 3 a gente sugere uma observação mais cuidadosa do paciente, entre 3 e 4 e maior, aqui a gente sugere uma intervenção terapêutica para repor esses níveis de albumina, para restaurar essa capacidade da albumina de ligar os ácidos graxos e impedir todos os efeitos deletérios desses ácidos graxos que estão na circulação.
Desse trabalho também derivou um outro trabalho de um método, né? A gente desenvolveu um método para fazer essa isoeletrofocalização, que é simplesmente isoeletrofocalização com junção de duas metodologias, né? Com coloração específica de albumina, e também foi publicado alguns anos, em 2019, alguns anos atrás. E, mais recentemente, esse ano também, nós mostramos que existe uma relação entre essa relação ácido oleico albumina pode impactar na evolução do paciente, né? Quando você tem essa relação cai, né? Ou seja, você tem uma diminuição de ácido oleico e albumina, especificamente ácido oleico, não ácidos graxos de maneira geral, mas ácido oleico, você tem essa relação cai, o paciente ele teve alta. E naquela relação que tem uma resistência e não cai, o paciente veio ao óbito. Uma outra alternativa que nós pensamos, ok, os ácidos graxos, eles não são, eles são tóxicos, mas tem alguns estudos que mostram que eles podem ser bons. Então, aqui estão alguns exemplos onde eu tenho uma alta concentração de ômega 9, né? Existe ômega 3, ômega 6, como eu já falei, e o foco será ômega 9 nessa apresentação. Então, azeite de oliva, principalmente, oliva, nozes, amendoim, abacate é rico em ômega 9, eles estão associados a efeitos benéficos na saúde, cardioprotetores, tanto que eles são indicados, estão atualmente nas bases das pirâmides alimentares, e alimentos integrais, nozes e outros compostos também são altamente recomendáveis justamente por seus efeitos benéficos na saúde, efeitos cardioprotetores, dentre outros. E aí, quando a gente fala de ingestão de gordura, a gente fala qual o papel dos ácidos graxos, a gente tem que ver a evolução, né? Na evolução do mundo, com o processo de industrialização, nós mudamos nosso perfil de ingestão de gordura. Então, até aqui 1800, né, antes da pré-industrialização, você tinha um consumo de ácido graxo que fornecia energia aproximadamente 20% aqui, que com o processo de industrialização teve um salto, e esse salto foi maior ainda de ácido graxo saturado. E mais recentemente, com o aumento da industrialização de produtos alimentares, você teve um salto enorme aqui, né, de gordura trans. Então, gorduras não saudáveis. O ômega 6 também teve um aumento, então o ômega 6 ele tem um efeito duplo, que eu vou discutir brevemente a seguir, mas o importante aqui é que teve uma queda também no ômega 3, que é considerado um ácido, é um dos mais estudados, né, os ácidos graxos mais estudados e considerados mais saudáveis. E aqui nós temos, por exemplo, outros ácidos graxos derivados da microbiota intestinal, já foi testada, né, no tratamento da sepse, então não vou discutir isso, já tem muitos estudos mostrando isso, né, quando você tem uma disbiose, ou seja, perda da sua microbiota normal, você perde, então, os metabólitos derivados e benéficos derivados dessas bactérias, os ácidos graxos de cadeia curta, impactando aqui na sepse. Assim como ácidos graxos de cadeia poliinsaturada, né, que tem um papel muito importante e são os mais estudados aqui na sepse, por exemplo, você tem o desenvolvimento do insulto e desenvolve sepse, e você tem a primeira fase da resposta imuninata, depois a resposta imunoadaptativa, mas tem a fase aguda, a fase um pouquinho após a fase aguda, que é a fase ou que você leva a uma disfunção, tempestade de citocinas com disfunção de órgãos, ou um quadro de resolução. E parece que esses mediadores lipídicos pró-resolutivos derivados dos ômegas poliinsaturados têm um papel muito importante aqui, como mostrado aqui. Não vou entrar em detalhes nessa apresentação, mas existem muitos estudos mostrando os efeitos benéficos desses ácidos graxos. A discussão, então, na literatura há muito tempo vem a fish or chips, né? Vou comer batata ou vou comer peixe. Então, qual a importância
qual a diferença, a importância para o meu organismo? Eu tenho ácidos graxos saturados, ácidos graxos que não são considerados não saudáveis, né? Eles são proteogênicos, entre outras funções. Tem os ácidos graxos monoinsaturados, que é o ômega 9, o ácido oleico, e os poliinsaturados. A questão aqui é a diferença. Se eu comer peixe, eu vou comer vou ingerir uma quantidade maior de ômegas 3. E se eu comer já porco ou comer batata frita, por exemplo, eu vou comer uma quantidade maior de ômega 6. O interessante é que é o mesmo conjunto de enzimas vai utilizar os dois substratos, independente de qual você tem. Então, basicamente, se você se alimentar mais com um, mais com o outro, vai determinar que tipo de metabólito você vai produzir. Ou você vai produzir um metabólito mais pró-inflamatórios, derivados de ômega 6, ou você vai produzir uns metabólitos mais imunorreguladores, menos inflamatórios, derivados do ômega 3. Mas, curiosamente, poucos estudos mostravam aqui o ácido oleico, o ácido graxo monoinsaturado. Isso tem um motivo. Esses dois ácidos graxos, eles têm que obrigatoriamente ser obtidos da dieta. O ômega 9 é produzido pelo nosso corpo, isso então pode ter um impacto. Mesmo você suplementando, você pode ter um shift de produção maior ou menor desse ácido graxo. E a partir de um trabalho, né, lá ainda no meu doutorado, na tentativa de induzir, né, e nos experimentos que eu mostrei anteriormente, para induzir lesão pulmonar aguda, nós tivemos um resultado surpreendente. Qual foi esse resultado? Foi o resultado que tanto a injeção intravenosa como a administração gástrica de ácido oleico, ômega 9, eles tinham, em 24 horas, com uma única dose, eles tinham uma queda no perfil sanguíneo de todos os ácidos, os principais ácidos graxos plasmáticos, incluindo o ácido oleico. Isso, obviamente, foi lá, estava no segundo ano do doutorado, meu orientador, a primeira resposta foi, cara, você trocou os tubos, faz de novo. Não é possível, você injetou ácido oleico, uma quantidade grande, como é que caiu no dia seguinte? Troquei tubo, fiz experimento. Aí, você está estressando animal, usei bloqueador de receptor de cortisol, mesmo resultado. Usei um grupo de animais que eu só olhava para ele, nem você está estressando a manipulação, nem manipulava o animal. Foi o mesmo resultado. Assim, depois de alguns meses, quase um ano, ele acreditou em mim, e aí faltavam já 6 meses para minha defesa, e ele falou, ok, eu acredito em você, mas explica, eu não sei explicar. Eu falei, poxa, legal. Aí vai eu lá, cai de cabeça na literatura, e a gente identificou um possível alvo, né, no qual a gente sugeriu e discutiu nesse trabalho, que foram os receptores nucleares chamados PPARs. Então, o ômega 9 ele era capaz de ligar esse receptor, e esse PPAR ele é um modulador mestre, regulador gênico, né, que impacta no metabolismo de lipídios. Então, aqui, esse animal que eu fiz foi um animal hígido, um animal saudável. Então, mas será que o ômega 9 modula o metabolismo no contexto da sepse? Então, o que a gente fez? Nós fizemos justamente, então, uma suplementação por alguns dias antes da indução da sepse, né? E esse ômega 9, nós podemos ter um resultado, um impacto interessante metabólico, no qual o ácido oleico, o ômega 9, ele induzia a MPK, que é uma enzima que vai regular algumas vias associadas principalmente à oxidação de ácido graxo. Não tem uma certinha diretamente para o PPR, porque a gente não mostrou, mas ele liga diretamente, ativa o PPR, atuando, aumentando a expressão de CPT1-alfa, que é uma enzima reguladora da beta-oxidação, é aquela enzima que vai jogar o ácido graxo para a matriz mitocondrial, e uma vez dentro da matriz mitocondrial, esse ácido graxo vai sofrer beta-oxidação. E, ao mesmo tempo, teve um aumento da expressão de UCP2, que é uma termogenina. Isso permite que a cadeia transportadora de elétrons funcione com maior velocidade, oxidando ácidos graxos em maior velocidade. Isso provocou um aumento, então, da oxidação dos ácidos graxos, diminuição dos néfros sistêmicos, diminuição do ROS, da produção de espécies reativas, porque você tirou a pressão da cadeia respiratória, diminuiu o dano dos órgãos e aumentou a sobrevida de camundongos sépticos.
Ok, mas a sepse tem dois braços, tem um braço metabólico e um braço inflamatório. E a resposta inflamatória, será que o ômega 9 atua nessa resposta inflamatória? A partir daí, nós fomos estudar como que o impacto do ômega 9 em leucócitos especificamente, utilizando um modelo aqui de microscopia intravital, que eu, graças ao meu pós-doutorado na Alemanha, eu consegui aprender essa técnica, onde você avalia, né, o rolamento de leucócitos aqui dentro de vênulas pós-capilares, e você mede. Quando você bloqueia a P-selectina, você bloqueia completamente essa adesão. E eu participei lá de um trabalho avaliando a participação do receptor de esfingosina 1P3, né, utilizando animais nocautes, e a importância desse receptor. Desse trabalho, a gente gerou um trabalho, né, com um grupo, estabelecendo uma colaboração com o grupo do professor Marcos Esperandio. E esse trabalho, obviamente, eu estava lá, eu falei, poxa, Marcos, posso testar meu ômega 9 aí no seu sistema? Ele falou, não, tranquilo. A gente fez o teste, pegamos esse teste, e isso sedimentou nessa colaboração. Na realidade, agora, uma aluna minha de doutorado está indo para lá em setembro, né? E nesses testes nós vimos que o ômega 9 ele realmente impacta no rolamento, na fração de leucócitos que estão em rolamento, né? E quando eu trato aqui com anti-P e anti-S-selectina, você tem um bloqueio total, né? Então é dependente desse modelo, esse modelo de trauma, um modelo agudo de inflamação, e também na microcirculação cerebral, onde a gente pode ver aqui o animal controle. O animal controle é tratado com ômega 9, e o animal séptico, né? O CLP, tem muitas células aderidas, e quando você trata com ômega 9 tem um número menor de células, demonstrado aqui com uma fração de leucócitos fazendo esse rolamento menor. Então aqui esse é um videozinho mostrando aqui um camundongo normal, né, sem o tratamento. Então você consegue ver os leucócitos passando, você traça uma linha aqui e faz a contagem, né? Mede o tamanho do vaso, mede a velocidade do fluxo e faz uma contagem. Quantas células estão fazendo esse rolamento, quantas células estão aderidas, e só para efeito comparativo, esse é o animal controle, e agora a gente tem um animal tratado com ômega 9. Então, vocês já podem perceber que eu consigo claramente ver uma diminuição do número de leucócitos aqui que estão passando e estão rolando pelo vaso. Ele não alterou a velocidade do rolamento, nem a interação com o endotélio, mas alterou o número de células que fazem essa interação com o endotélio e migrando menos potencialmente migrando menos e causando uma inflamação menos grave, né? Tem menos células acumuladas no tecido. Curiosamente, o ácido oleico, ele também parece impactar na consolidação da memória. Então, esse não é um trabalho do nosso grupo, mas eu acho bem interessante, que ele tanto atua aqui na consolidação da memória, mas atua no centro da saciedade. Então, ele tem alguns efeitos bem interessantes no nosso organismo. Ok, o ômega 9, nós não tínhamos mostrado anteriormente, ele atua no receptor PPR-gama, nesse segundo trabalho aqui da inflamação, né, no mesmo trabalho acima. Nós mostramos aqui que os animais com ômega 9, eles impedem essa queda, né, da expressão do PPR-gama no tecido adiposo, e isso traz aquela discussão, né, qual o papel dos ácidos graxos em outras doenças, né, além de doenças além da sepse. A gente discutiu um pouquinho aqui o efeito na malária, que a gente tem o ômega 6, ele pode ser pró-inflamatório e não muito legal, mas ele produz algumas lipoxinas que diminuem, por exemplo, a NF-κB, o que tem um efeito benéfico para o organismo. O ômega 3 ele é o mais estudado, então ele tem vários efeitos imunomoduladores e que tem uma proteção, né, ao coração, fígado e cérebro. E o ômega 9, que são basicamente trabalhos do nosso grupo, mostrando que ele também tem alguns efeitos benéficos, né? Impede, atua nos receptores PPARs e várias funções de leucócitos, diminuindo ácidos graxos circulantes, entre outras funções, em um potencial na malária. E
aí, nesse contexto, os ácidos graxos podem ser ligantes de PPAR. Então, qual a importância? Mas o que isso quer dizer? Olhem só. O PPAR ele tem diversas funções celulares. Eles atuam no metabolismo lipídico, na inflamação, remodelação de tecido, combate a micro-organismos, entre outros, né? Então, se eu tenho um ácido graxo, ácido graxo monoinsaturado, poliinsaturado, que esteja ligando e ativando, eu vou ter uma série de efeitos benéficos. E se eu tenho um ácido graxo saturado na minha dieta, que não atua sobre o receptor PPAR, eu posso ter um efeito não muito legal, o contrário, né? Então, nesse contexto, o nosso grupo também, aqui, esse é um trabalho mais do grupo da Adriana, que é um trabalho que a gente vem trabalhando em conjunto, e que agonistas de PPAR aumentaram o clearance bacteriano através da indução de formação de NETs, né, Neutrophil Extracellular Traps, na sepse. Então, aqui está mostrando claramente que quando você tem um agonista de PPAR gama, você tem uma formação dessas NETs aqui que funcionam como redes, que marcam, prendem, ligam as bactérias, aumentando a velocidade e capacidade de eliminação bacteriana. E, finalmente, também, graças a essa parceria que a gente fez no Marcos, a gente teve um projeto chamado Tarkinade, encabeçado pelo professor Átila, um convênio entre Brasil e Europa, dentre os quais a gente teve alguns trabalhos gerados, mas o trabalho do nosso grupo especificamente, que foi encabeçado pelo professor Hugo, e que foi justamente a teste desses inibidores de tirosina quinases no contexto de sepse. E eles são muito importantes porque eles inibem umas enzimas chamadas da família SAR kinases, que estão muito envolvidas na migração, no rolamento e migração de leucócitos, e como mostrados aqui, né, quanto maior dose, menor a velocidade e menor a eficiência de adesão dessas células, mostrando que, consequentemente, você tem um menor número de células que saem para os tecidos, né? Então, isso no contexto da sepse é importante porque você modula e impede que essas células vão exacerbar e causar uma disfunção nos tecidos. Também aqui, o interessante desse trabalho foi que nós testamos mais doses, mas foram publicadas 2 doses, uma dose menor e uma dose maior, e na dose maior parece que agravava, esse é um score clínico que a gente faz, né, uma pontuação de score de camundongo também desenvolvida lá no laboratório, e que já tem algumas publicações com ela, mostrando aqui no camundongo com sepse, ele ficava com uma sepse de moderada a grave, e com tratamento de menor dose tinha uma melhora. A maior dose aparecia reverter esse quadro. E efetivamente foi isso, assim, que a gente tem a mortalidade do CLP, os grupos controles, a maior dose de dasatinib, então aparece que ela estava inibindo tanto a resposta imune do camundongo que ele não conseguia mais debelar a infecção, e o camundongo acabava morrendo. E tinha um excesso de bactéria na cavidade. E ao passo que a dose de 1, ela teve uma proteção extraordinária. Assim, no primeiro experimento, nenhum camundongo morreu, que foi uma... Falei, gente, tem alguma coisa errada. Assim, ela teve uma proteção de 100%. A gente repetiu algumas vezes e confirmou que realmente essa proteção é extraordinária. E aí é só para mostrar, além de bloquear a resposta inflamatória e outras funções do dasatinib, mostrar que quando você tem uma modulação da resposta imune, conjuntamente você tem uma regulação aqui do metabolismo de ácidos graxos livres que estão presentes no plasma também. Então você tem uma melhora inflamatória e metabólica concomitante desses animais, né? E como perspectivas, a gente já desenvolveu, né, e caracterizou alguns nanosistemas contendo tanto ômega 3 como ômega 9. Iremos testar, alguns experimentos começaram, né, já a serem feitos, outros ainda não começaram devido principalmente à pandemia, que quando nós estávamos a ponto de começar ou aprofundar, inclusive alguns até em colaboração com a
professora Manuela, a gente interrompeu essa série de experimentos e, aos poucos, estamos tentando retornar. Então, gostaria de agradecer a todos os integrantes aqui do Laboratório de Imunofarmacologia. A professora Adriana, ela é uma pesquisadora da Fiocruz, mas nós trabalhamos juntos, né, coordenando o grupo, e nosso grupo envolve desde I6, ensino médio, até pós-doutores. E aquela produção, né, que a gente tem que mostrar, além da produção dos artigos, e durante a pandemia a gente tem que ter aquela relação mais próxima, que não são os nossos produtos pessoais, né, e intransferíveis. E agradecer ao número de colaboradores, ao grande número de colaboradores, porque a gente teve colaboração muito importante, lá um apoio do Marcos, com a comunidade europeia também a gente fez alguns experimentos com a Celine, ao laboratório de imunofarmacologia da Fiocruz, onde alguns experimentos são feitos, né, onde a gente consegue os animais para fazer esses projetos, a professora Estela, que desenvolve aqui as nanoformulações, da FRJ, a parceria do professor Pedro, Patrícia, Manuela, Samuel, Ricardo, Santelli, a Rita Estrela, que colaborou, e assim, aos financiadores, né, a Rede Nano agora, que nós fomos contemplados, fazemos parte da Rede Nano Saúde, a Viquem, que patrocinou, né, o Tarkneid, a Unirio, que tem contribuído para a montagem do laboratório, CNPq, FAPERJ, CAPES, mas eu gostaria de deixar um agradecimento muito especial ao meu orientador, o grande professor Mauro Velho, que infelizmente faleceu algumas semanas atrás, então está aqui numa confraternização do laboratório, eu ainda não usava óculos, deixo aqui minha homenagem. Infelizmente, a gente não pôde se despedir de maneira apropriada devido à pandemia, mas deixo aqui minha homenagem ao professor Mauro. Obrigado. Dureza, né? Parabéns, Cassiano, brilhante sua palestra, gostei muito. Permeou aí vários temas, né, nessa trajetória longa aí, nem tão longa assim, né? Eu não sei, deixa eu ver se a gente... vou abrir agora para perguntas, né? O público aí que quiser fazer perguntas pode colocar no chat ou pode abrir mesmo o microfone e fazer sua pergunta. E foi de Covid, Cassiano? Oi? Não foi. Ele já estava... Ele ficou infelizmente, ele ficou na ala Covid, né? Mas, a princípio, ele já estava... Professor Luiz, tem pergunta? Boa tarde, parabéns, Cassiano. Eu sou Luiz Quintas. Boa tarde. Parabéns pela palestra, pelo trabalho todo. Também trabalho com sódio potássio TPase, conheço a Patrícia. E aí tenho uma pergunta da primeira parte da tua apresentação. Não sei se vocês conseguiram responder ou tem essa resposta mais sobre o mecanismo de inibição da sódio potássio TPase através do ácido oleico. Vocês sabem se é uma inibição direta ou indireta, se o sítio de ligação é o mesmo de esteroide? E aí eu vou complementar com mais uma pergunta, que você falou também da parte de sinalização, né? Então, sódio potássio TPase caveolar, etc. E saber se vocês também conseguiram ver alguma modulação dessa sinalização da sódio potássio TPase caveolar, já que nem todo inibidor da sódio potássio TPase necessariamente é um ativador ou um modulador dessa sinalização. Você falou, eu perdi, talvez você tenha respondido isso durante a apresentação, mas eu queria ouvir de você, por favor. Prazer, professor Luiz. Eu tenho são excelentes questões. São questões que efetivamente a gente não tem resposta, esse mecanismo de inibição do ácido oleico. A teoria mais
forte do grupo é de que o ácido oleico esteja ali interferindo diretamente nos fosfolipídios próximos à sódio potássio. Que aí você muda o microambiente ali e que provoca uma alteração na bomba, tá? Essa é a resposta que eu consigo te dar no momento. Quanto à sinalização de modulação da bomba, também nós não conseguimos aprofundar. Nós tínhamos um projeto também e não conseguimos levar adiante para tentar superexpressar e aí modular com diferentes questões justamente da caveolina, mas também nós não temos ferramentas que consigam detectar especificamente, conseguir ser tão focado. A gente até pensou mas também não foi aquela coisa, né? As ideias vêm e a gente, vamos tirar a caveolina da jogada, vamos ver como é que funciona, se continua sinalizando, se não continua, super expressar alfa-1, alfa-2, principalmente no contexto, mas a gente não conseguiu ter essas respostas ainda. Eu não sei se você tem alguma ferramenta específica que possa... Pode conversar depois. Bacana, então, acho que... É bem interessante. Eu tinha conhecido, só complementando, o Maurício Yunis Ibrahim, né? Eu encontrei ele lá nos anos 90, lá no Congresso de Sódio Potássio TPase, quando eu estava ainda no mestrado. E a gente vinha conversando sobre sobre a leptospirose, né? Sobre a leptospira e tal, e era uma das perguntas que eu havia feito para ele depois, mas eu não consegui com ele o material para fazer isso. Talvez o ácido oleico seja muito mais fácil de você conseguir esse tipo de resposta, né? Talvez seja interessante. Bacana, realmente esse trabalho você lembrou, ele começou em 1985, até onde eu me lembro. Que ele começou lá atrás com o Maurício conversando com o professor Mauro. Eu não estava no laboratório ainda, eu entrei depois, mas eu conheço a história de como surgiu, né? Bacana, prazer. Legal. Parabéns. Marília tem pergunta? Pode falar, Marília. Tem. Primeiro, dar parabéns ao Cassiano pelo trabalho tão importante, tão interessante. Eu vi que a sua colaboradora, a Adriana, ela foi minha colega de PIO, eu acho, se ela estiver aí, um beijo. Beijo, Marília, estou aqui. Saudade do nosso encontro da PIO, né? Poxa. Enfim, só de todos os encontros, basicamente, né? Eu fiquei com uma dúvida, assim, não sei se de novo, se eu também perdi alguma coisa, mas no início da sua palestra eu fiquei assim, nossa, eu tenho que segurar no azeite. Esse troço é perigoso. No final, não, eu tenho que deitar, mandar ver no azeite. Então, eu queria te perguntar se é isso mesmo, quer dizer, é um efeito, talvez dependa da concentração, eu espero que sim, e se tem esse efeito dual, eu que estudo canabinoide, isso não é estranho para mim, né? Isso é bem comum, talvez as coisas gordurosas tenham esse comportamento mais frequentemente. Então, ora, quer dizer, uma concentração mais baixa tem efeito benéfico, uma concentração mais alta tem efeito maléfico, eu queria te perguntar se era isso. E aí, duas perguntas que derivam, principalmente da ideia de que o excesso desse ômega 9 no organismo é um marcador de severidade de doenças, né, de inflamação, que você falou no início. Se existe, e você falou que o ômega 9 é sintetizado, né, pelo organismo, se na obesidade isso está alterado, se existe estudos comparando obesos e saudáveis, e logo decorrendo disso, se na COVID existe também, que a gente vive buscando quais são os fatores que explicam a severidade em alguns indivíduos e outros não, e a gente sabe que a obesidade é um desses fatores, mas o que ali, além talvez da pressão alta, etc., possa explicar essa severidade na COVID? Obrigada. Então, bacana, eu gostei. As suas perguntas é uma pergunta composta, foram excelentes. Eu vou começar respondendo a primeira, né? A Adriana, além de ser minha principal colaboradora científica, ela é minha esposa, então ela é minha colaboradora nos produtos com as crianças, né? Tem outros produtos além da produção científica. Mas, efetivamente, o consumo que a gente fez, consumo excessivo de ácido graxo, ele é tóxico, causa hepatotoxicidade no camundongo.
Então, o equivalente, a gente fez o cálculo. Quanto é que a gente está dando para o camundongo? A gente está dando equivalente a uma colher de sopa por dia para um humano de 70 quilos. Então, um pouquinho de azeite já é o suficiente para você ter o efeito, teoricamente, né? É claro que tem todos os outros fatores, né? Exercício físico, sedentarismo. Aí você bota uma colher de azeite de oliva em cima de uma pizza, e você já altera, ou de uma lasanha, né? Você já altera. Peraí, você tem uma quantidade de gordura saturada. Concentração excessiva. Então, essa concentração excessiva, outra no contexto da obesidade do Covid. Sim, o obeso ele tem aumento de ácidos graxos livres, chamados free fatty acids, que impactam na resistência, que vão levar à resistência à insulina, que vão levar ao quadro de diabetes, síndrome metabólica, sim, tudo isso impacta. O obeso ele tem, né, um perfil mais inflamatório, já tem um perfil lá de M1, M2, né, tem aquela coisa já lá no tecido adiposo, mas o obeso, normalmente, ele tem uma alimentação menos saudável, ou mais com ácido graxo saturado. Então, os ácidos graxos saturados são ligantes de TOL 4. Então, eles vão exacerbar mesmo. Eles já estão aumentados. Então, se você tem um estresse, por exemplo, uma infecção como o Covid, é um estresse. Vai levar um estresse metabólico, vai levar a produção de cortisol, vai levar a liberação de glucagon, e isso vai fazer com que aumente o nível de ácidos graxos circulantes, vai mobilizar os ácidos graxos desses pacientes, e a própria sepse, né, tem uma disfunção metabólica importante, e você aumentando a liberação de ácido graxo, não tendo albumina o suficiente para quelar, você potencialmente sim vai ligar a TOL, vai inibir a enzima, e aí pode levar até a disfunção pulmonar. Existem já pelo menos uns 2 trabalhos sugerindo, né, o DHA, por exemplo, na COVID, mudando. Qual a teoria nossa, né? Se você muda o perfil de ácido graxo saturado, ácido graxo trans, para incorporar mais ácido graxo poliinsaturado e teoricamente mais saudável, a hora que você recrutar esses ácidos graxos, que eles vão estar lá na membrana das suas células, vão estar lá armazenados nas gotículas de lipídio, né? Quando você mobilizar, você vai mobilizar um perfil menos inflamado e, portanto, mais benéfico, né? Então, para mim, a relação, tem toda a relação. Inclusive, tem alguns médicos prescrevendo, né, ácidos graxos insaturados, inclusive DHA, para pessoas que têm sequelas, né, de Covid, olfatórias, porque o DHA ele tem um impacto muito importante. Não dá tempo para discutir tudo, né? É um mundo, mas ele tem um impacto muito importante no sistema nervoso, né? Ele tem um sistema neuroprotetor e outras funções. Mas excelente pergunta. Obrigada. E Cassiano, nesse modelo, você falou ali em algum momento, eu olhei, mas eu não anotei. Você não tem estresse oxidativo envolvido quando você faz aquele tratamento? Você tem ativação do PIPAR e... Na realidade, mano, o que a gente fez? A gente fez malonaldeído, né? A gente fez malonaldeído lá no lavado, no fígado e no lavado broncoalveolar, lavado peritoneal do camundongo. Então, o que acontece? Você tem... É que não deu tempo para explicar com mais detalhes, mas quando você tem lá a cadeia respiratória, você mais que ninguém, né? Mas eu vou explicar para o povo em geral, né? Você tem a cadeia respiratória, você tem a passagem de elétrons para gerar ATP. Então, se por algum motivo você tem um bloqueio nessa cadeia respiratória, o excesso de ATP, por exemplo, ou quando você quebra muito ácido graxo, você gera muito acetil-CoA, você gera muito NADH e FAD, você pode provocar um acúmulo, um excesso ali de elétrons na cadeia que não conseguem produzir ATP. Então fica uma pressão, e aí acaba tendo fuga de elétrons, que vão gerar espécies de reativas. O ácido oleico, ele abre um canalzinho ali e permite aqueles prótons que tem que voltar para a cadeia respiratória continuar, eles voltam para a matriz mitocondrial. Então, é como se fosse é uma termogenina, né? É como se fosse um desacoplador. Então, o ômega 9 que a gente viu, ele aumenta a expressão desses desacopladores, permite a volta dos prótons e permite que eu consiga funcionar com velocidade alta, a cadeia transportadora de elétrons, sem impactar na produção de ATP, né? E permite com que eu consiga oxidar mais gordura, mais ácido graxo. E isso beneficia porque acaba diminuindo lá sistemicamente aquele circulante que estaria livre e exercendo seus efeitos tóxicos.
bem ali nessa bioquímica, né? Mas a gente não chegou você não chegou a avaliar a atividade antioxidante, né? Para ver se Não cheguei a tem avaliar. também efeito. Isso provavelmente tem. Seria interessante a gente avaliar um dos objetivos que a gente pode colocar. Eu adorei. Nossa, aquele videozinho com os neutrófilos rolando. Que perfeição, gente. Isso foi lá fora, né? Isso foi lá fora, mas a gente conseguiu comprar. Nós compramos um microscópio intravital lá para a Fiocruz, só que ele não tem esse sistema de transiluminação, ele é só por fluorescência, que dá para ver aquele outra imagem que eu mostrei. A Unirio, eu vou estar gravando, né? Eu não vou contar aqui. Mas, ou seja, na Unirio a gente fez um pedido, o microscópio foi comprado, um intravital para fazer essa técnica especificamente. O microscópio chegou lá, mas por problemas, questões, talvez esse microscópio tenha que voltar para as AIS. Ou seja, mas eu não vou falar aqui que está gravado, mas assim, questões burocráticas complicadas. Espero que a gente consiga resolver. Se a gente conseguir resolver, a gente vai ter essa técnica lá no laboratório na Unirio funcionando, né? É uma técnica bem bacana. Poxa, vai ser excelente, né? Vou me interessar muito por isso. A vantagem é que dá para você ver em tempo real, né? Então você pode jogar um anticorpo, você pode jogar alguma solução com animal vivo ali, você vai ver impacto no momento que você injeta. Quando você injeta anti-P-selectina, por exemplo, some, não tem mais. Você olha assim, caraca, mágica, não tem mais leucócito ali aderindo, né? Nesse modelo de infecção de rolamento agudo que é devido ao trauma que você causa lá no músculo escrotal, né? Do cremastro. Então, vamos encerrar aqui a gravação. Já te agradeço de novo. A gente encerra a gravação para finalizar o vídeo e daí a gente pode continuar aqui se alguém tiver mais perguntas. Então, Marília, pode interromper. Sou eu que interrompo, não, né?